Palmeirense, olha, espero que esteja tudo bem com você aí. Meu, o bicho pegou aí, cara. Comentaristas aí falaram aí da apresentação do Paulinho. A gente vai trazer aqui um relato de tudo que eles falou aí, de tudo que eles falaram. Uma melhor, tá? Claro. Os melhores momentos aí, mas o que chama atenção aí também, a fala do Zé Elias. Vamos ver primeiro, claro, os comentaristas da Plim Plim aí, o que eles falaram, tá? E na sequência a gente vai ver aí os comentaristas da ESPN também comentando aí sobre essa estreia do Paulinho. O que será que causou na imprensa essa estreia, não, essa apresentação do Paulinho? Olha aí. O lado esquerdo do Palmeiras hoje é um problema, é um lado que não produz como já produziu. A gente pode imaginar também que pode ser a ausência do Piquerez, né, que está voltando de lesão, já tá voltando a atuar, mas ele perdeu o final do ano ali, porque o Felipe Anderson não conseguiu ainda encaixar, tem problemas com lesões de fato. O Rômulo vem sendo testado ali pelo lado esquerdo como um meia ponta em si, que é a característica mais dele por ali. O Luiz também já jogou por aquele lado esquerdo. O Dudu, ano passado, tentou fazer aquele lado esquerdo, mas é um problema em si do Palmeiras do lado esquerdo e também o jogador que vai colocar a bola pra dentro. Mas o Paulinho é um grande jogador. Pra mim, me arrisco a dizer que... Me arrisco não, falo com certeza que dentro do Brasil em si foi a melhor contratação do Palmeiras. Essa é a grande verdade. Um jogador que é diferente. Espero que ele consiga o mais rápido possível estar 100% para contribuir, né? Sobretudo na questão da criação, na ofensividade da equipe do Palmeiras, que é uma necessidade hoje. Não de hoje em si, mas da reta final da temporada passada. Quando o jogador dá uma declaração dessa, o Conrado, dizendo que prefere jogar pelo meio, cria um problema pro treinador? Porque se o Abel estiver pensando ele pelas pontas? Ele mandou o recado. Ele tá certíssimo. Eu falo disso aqui há muito tempo, que eu me acompanho na seleção. O Brasil, historicamente, tem jogadores que são segundos atacantes. O cara não é ponta e não é centroavante para jogar sozinho em 4-3-3. Em algum momento aí... Todos os técnicos jogam no 4-2-3-1, 4-2, já está no automático. Eu comento base aqui, pego o meu caderninho lá que tem as escalações, todo mundo no 4-2-3-1. Né? Faz um mal danado. Não que seja errado jogar no 4-2-3-1 ou 4-3-3, mas tem jogadores, o Paulinho quando apareceu, eu não tenho nenhuma dúvida que ele não deu certo na Alemanha, porque ele chega lá e bota ele de ponta. Ele não é ponta. Porque ele não tem essa característica de jogar só pelo lado, dando drible, fazendo cruzamento. Ele é rápido, ele é esperto, como ele falou ali, ele gosta de atacar a linha, ele gosta de chegar na cara do gol, mas ele vem buscar também, ele é rápido, ele faz tabela ali por dentro, que é o lugar mais difícil de jogar, gente. Mais difícil de jogar é por dentro. Mais fácil é aberto. Claro que tem ótimos jogadores que jogam aberto, mas lá ninguém faz gol. Ninguém vai fazer gol lá grudado na bandeirinha. Lá é muito longe, você pode criar uma jogada de gol. Então, por dentro é mais difícil, mas quando você tem chance, você tá na cara do gol para fazer. Então, o Paulinho é um segundo atacante. Ele deixou claro ali. Como o Abel vai usar, a gente não sabe. O Filipão, quando chegou no Galo, todo mundo lembra, ele ficou ali 9 jogos sem vencer, chegou, Paulinho, ponto esquerdo, Paulinho, ponto esquerdo. Quando ele botou o Paulinho junto com o Hulk, a resposta veio de forma imediata. O Paulinho é um segundo atacante, como a gente teve Bebeto, como a gente teve aqui, a gente pode falar do Paulo Nunes, que senta aqui, são vários. Os caras que não são centroavante para jogar sozinho e não são rápidos o suficiente, ou sei lá, não tem a qualidade para jogar aberto na ponta. O Paulinho é um segundo atacante, é a melhor forma dele ser utilizado no Palmeiras. E aí, PC, onde bota o Paulinho nesse time do Palmeiras? Eu sempre entendo que o jogador tem que ser colocado na posição onde ele se sente mais à vontade. Mas isso não é um capricho para com o jogador, é porque se ele se sente mais à vontade, é porque ele vai, naquela posição, poder ser mais produtivo para a equipe. Muitas vezes, eu entendo que os técnicos se perdem porque o técnico fica refém da sua ideia. Então, entre a ideia que ele tem e o que o jogador pode fazer, ele acaba optando pela inicial, que é a ideia que eu tenho. Então, quando eu olho para o Conrado, eu vejo o Conrado jogando aberto. Só que o Conrado é um atacante, se fôssemos voltar a uma outra época do futebol, que você tinha ponta direita, centroavante, ponta de lança e ponta esquerda. Seria o chamado ponta de lança. Sim. Porque você tem um centroavante aqui e esse ponta de lança. O ponta de lança, ele nunca jogou como um ponta de esquerda ou direita. Ele era um jogador, ele poderia até, porque geralmente são jogadores muito talentosos, com uma compreensão refinada do jogo. Ele pode cair pelos lados do campo, isso aí não tem problema algum, como o Paulinho é capaz de fazer isso. Mas originalmente, ele é um atacante que atua por dentro. Acho que o Abel vai fazer assim. O grande desafio sim, vamos pensar, a formação ofensiva desse Palmeiras. Se por acaso ele colocar o Paulinho como esse segundo atacante, quem será o primeiro atacante?
É isso que o Palmeiras ainda busca. Dá para dar um exemplo do próprio Palmeiras. A arrancada do Palmeiras para o título na temporada retrasada, o Endrick primeiro era banco, claro que ele era jovem, normal, aí o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, o Endrick começa a jogar. O Abel usou o Endrick de ponta direita, até de ala direita algumas vezes. Quando ele traz o Endrick para jogar por dentro, o Endrick floresce. Dupla de ataque, o Palmeiras floresce e o Palmeiras é campeão, com o Endrick sendo o melhor jogador daquela arrancada. São vários exemplos. A gente às vezes pede segundo atacante, às vezes a gente pede meia também. O Estevão é um cara, ele é camisa 10. Eu falo isso aqui há muito tempo. Pode jogar aberto, o cara é tão craque, você botar o Estevão de lateral direito, ele vai arrumar alguma coisa. O Estevão é camisa 10. Deixar ele só aberto lá é desperdício de talento. Então é um cara que eu vi ele na base, de 10. Ele já falou isso. Ele já falou isso. Assim, claro que ele não tem a característica de ele não é um atacante, né? Então ele tá jogando muito ali. Eu acho que ele vai continuar jogando muito ali, mas se der liberdade para ele flutuar por dentro, para resolver problemas da cabeça dele, alguns técnicos eu acho que tem que entender, eu não tô falando do Abel não, tá? Não, de vários. Que o jogador, o craque, ele sabe muito mais que você. Na hora ali de resolver por dentro, de pensar rápido, ele é muito mais importante que a sua tática. E são esses craques que eles fazem isso. Por dentro, o cara pensa uma coisa que ninguém pensa. Não vai estar na sua apostila, não vai estar na sua prancheta, não vai estar no seu quadrinho. Vai ser o cara que vai resolver. É o caso do Estevão. Aí é uma combinação de sabedoria com humildade, que é rara no ser humano de forma geral, Sim. tá? Você ter sabedoria e humildade. Qual é a sabedoria? Poxa, o melhor é tê-lo ali naquela posição que não é que eu gostaria, mas é onde ele é. Qual é a humildade? Chegar e ceder a essa ideia. Essa semana, até para ilustrar um pouco o que o Conrado está falando sobre o Estevão, o Abel fez uma observação na entrevista de que ele dribla 1, ele dribla 2, ele dribla 3, porque vão aparecendo jogadores e muitas vezes ele vai, usando uma expressão, você que é fã do rádio, ele deriva da ponta para o meio. Deriva da ponta ele vem cortando, que ele vai para dentro. Sim. Não é? Ele não faz muitas vezes o papel do ponta clássico, que é eu vou tentar o fundo e a partir da minha proximidade com a linha de fundo eu faço o cruzamento. Agora, tem isso, né? Muitas vezes está se levando o jogador driblador para o lado do campo. É isso. É um conceito, não é um conceito... Se for magro e rápido, então... É lado do campo. Não pode ter meia, só pode ser lento e devagar. E aí, mas isso está refletindo na seleção. Você sabe quem é que começou jogando futebol, aberto? Na base já começa assim. Lá atrás já começa assim. Então, quem começou jogando aberto, lá no Vitória da Bahia, foi o Bebeto. O Bebeto jogava aberto. Aos poucos, o Bebeto foi jogar por dentro e com um outro detalhe. Como o Bebeto tinha um peso de graveto, você não pode reter muito a bola. Você tem que... Agora, a antevisão que o Bebeto possuía era um negócio que desconcertava. Cracaça de bola. Exatamente. Vai lá perguntar para o Romário qual foi o melhor companheiro que você teve. Poxa, olha com quem o Romário jogou. Não é? E ele mesmo, o Romário, já disse isso. Bebeto foi o melhor companheiro que tinha. Por quê? Porque o Bebeto tinha uma compreensão apuradíssima do jogo, com aquela leveza toda. Hoje, provavelmente, haveria uma insistência para que o Bebeto fosse ponta direita. Não é? Para tentar o drible, tentar o cruzamento. É você rever conceitos. Eu acho que o futebol, o tempo inteiro, especialmente os técnicos, tem que... Você não pode ser refém das suas ideias. É aquilo que eu estava conversando com vocês, permita aqui, assisti a um filme semana passada chamado O Conclave, em que em determinado instante o Papa morre e tem que escolher o seu sucessor. E o cardeal que vai conduzir a votação diz, eu espero que aquele que foi eleito como Papa não seja uma pessoa com 100% de certeza na vida. Porque a certeza é o caminho mais curto para o erro. Que é isso? Se por acaso o campo, o treinamento te diz, poxa, eu estou pensando errado, ele aqui vai ser melhor. Tudo isso por causa do Paulinho. O Paulinho hoje passou a sua mensagem de forma muito educada, sem ser grosseiro, até porque ele não é esse tipo de jogador beligerante, nada disso. Não, foi... Nada disso. Ele só foi disse... na classe, ele foi na classe. Exatamente, onde eu me sinto ele falou, já joguei na ponta, mas... Exatamente. Ele botou, mas o Abel vai saber usar, o Abel é maravilhoso, mas ele deu o recado, eu gosto aqui. Aí cabe a quem vai comandar ter também um pouco de a combinação, que é rara, repito, sabedoria e humildade. É raro, é artigo de extinção no comportamento humano. Mas quando você tem, funciona muito bem. Então, para mim, maior é sempre quem conquista mais. Porém, quando você fala de expectativa na chegada, eu acho que sim. Eu pensei, pode parecer contraditório,
no Felipe Anderson. Mas tudo bem pensar na chegada do Felipe Anderson? Porque era um jogador que a Juventus queria, só que não entregou ainda o que a gente espera. Eu continuo achando que ele vai ajudar muito o clube, porque não desaprendeu a jogar bola. Não é possível que ele não consiga jogar no nível que faça a diferença várias vezes aqui durante a temporada. Para quem via o campeonato italiano, via o desempenho dele, cara, não é possível. Mas acho que o Paulinho, quando a gente pensa nas necessidades do Palmeiras, só que tem algumas dúvidas sobre a parte tática, é a maior contratação. Por que dúvidas? Vou pensar até o primeiro semestre, porque tem o Estevão para jogar na direita. Sim. Né? E tem o Facundo que também joga ali. Ele falou que com o Kudê, ele passou a jogar mais como um segundo atacante, pode cair por ambos os lados. Não é exatamente um centroavante, mas é um jogador que está ali e se mexe. Tem uma ideia ali. Você viu quando ele falou do Kudê, o que aconteceu aqui nesse estúdio? O respeito que o Pedro tem pelo Tchatcho. Eu tenho bastante respeito, apesar de achar que os trabalhos dele não foram assim... Já não tem mais tanto respeito assim. Não, continua tendo muito respeito. E merecia, inclusive, ter ganhado uma Copa Libertadores, não ganhou por causa da arbitragem, acho eu. Tá guardado ali, hein? Tá guardado, fica guardado ali, né? Nossa Senhora. Vamos pular essa parte. Vamos falar do Paulinho, né? Qual foi? Pelo amor de Deus. Qual foi a arbitragem? Rapidinho. Não foi pro Clube Brasileiro. Entendi. E eu acho que ele falou? Talvez o Paulinho. Paulinho, porque o Palmeiras quer um centroavante de fato, mude o jeito do Palmeiras jogar um pouco. Porque... De novo, sem centroavante. Sem centroavante, com o time mais móvel, de muita pressão em saída de bola, de transição muito rápida, né? Eu acho. Mas aí qual é a mudança? Porque o Palmeiras tem jogado sem centroavante. Vou dar um exemplo. O Palmeiras tem muitos jogadores jovens que fazem mais de uma função. Então o Estevão destrói com a bola muitas vezes e joga sem a bola também. Facundo vai muito bem com a bola, joga sem a bola também. Aí você pensa, vou jogar com esses dois jogadores, né? Colocar o Estevão um pouco mais por dentro. Você solta o Paulinho na frente e tem o Felipe Anderson, que é um cara muito tático, tá? Que não tem problema em fazer recomposição. Aí você está pensando, cadê o Veiga? Cara, eu testaria no estadual. O estadual é para isso, tá? Beleza. Aí eu concordo contigo. O Veiga como segundo jogador de meio de campo. Porque você tem um time que tem muita pressão e um cara que vem de trás com o passe... E quem faria o... O primeiro? É. Então, o Richard Rios para mim é mais jogador que o Aníbal. Mas o Richard Rios, ano passado, algumas coisas me incomodaram. Porque ele fazia grandes jogos, mas teve jogo que ele perdeu a bola e não acompanhou. O Veiga já fez segundo homem de meio de campo contra o Botafogo. Então, mas eu colocaria ele Botafogo mais... ou Flamengo no Rio. Ele fez isso uma vez. Mas eu colocaria foi um total desastre. Se a pressão na frente funcionar, se aí uma marcação mais individual no campo adversário e a recomposição tem que ser na marcação por zona atrás... Dá pra jogar. Mas se a marcação na frente armando isso, preparando para o encaixe do Paulinho. Sim, porque você faz isso preparando no Paulista para encaixar o Paulinho lá no Brasileiro. Por favor, escale o time. Eu ia te perguntar, vamos lá. Entender. Vamos testar isso. Não, mas a escalação... Não, mas legal. Tá legal essa conversa. Estevão, Facundo, Felipe, Paulinho. Os quatro de frente, Veiga e um volante. Repita a escalação do Verdão, vai lá. Facundo, Estevão, Felipe... Anderson, City, obviamente tem que começar a jogar. Aberto. Paulinho, aberto. Pelo lado esquerdo. Isso. E os três aqui circulando o quarteto. Felipe Anderson como cara de meio de campo ali, mais focalizado. E recompondo pelo lado esquerdo. E o quarteto circulando. E a volância? Veiga e o volante. Quando o Palmeiras pressiona a saída de bola e quando vem de trás, você tem um passe de trás com o Veiga com mais espaço. Um cara, a gente adora segundo volante que chega na área para finalizar ou na entrada da área. O Veiga faz isso até em final de Libertadores. O Veiga faz isso. Mas aí eu acho que se ele jogar de segundo volante, ele não vai ter essa facilidade de chegar no ataque. Se a pressão na frente não funcionar. Porque você não vai conseguir fazer 90 minutos de pressão. Tudo bem. Nenhum time consegue. Joga 60, 70, troca, alterna, posiciona, escolhe o time contra o qual você vai fazer isso, contra o qual você vai fazer isso. Não dá pra fazer isso com o Flamengo, mas dá pra fazer isso contra os times mais fracos. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Porque a segunda opção, Zé, só pra te tocar a bola, se o Paulinho, centroavante fixo ele não é. Se o Paulinho não tiver um parceiro pra jogar no ataque, como tinha no Atlético, que era o Hulk, que saiu um pouquinho mais pro Paulinho... Quem vai fazer isso? E a segunda, que ele acabou de falar, que é a maneira como ele cresceu, como ele jogou bem, como ele fez 50 gols nas últimas 2 temporadas, e como ele conseguiu fazer uma temporada boa, em condições físicas assim, que se o futebol não fosse um esporte insalubre, ele nem entraria em campo. Ele não teria nem jogado.
O cara jogou com fratura por estresse, com dor insuportável, tomando injeção e mesmo assim jogou bem. A minha pergunta é... Porque se tomasse uma pancada ali, poderia se tornar uma fratura A minha pergunta é, você vai abrir ele como um ponta pela esquerda para não jogar com o Felipe? Você não vai tirar o Estevão. Eu acho que ele vai trazer o Estevão para dentro, deixar o Facundo fora e jogar com ele aberto na direita? Assim, qual é a construção, já que não é essa? Não, sim, eu acho assim, por exemplo, que não dá para colocar esses 4 jogadores, não dá para jogar juntos, não é isso. Mas dessa forma, porque você, conhecendo o Abel, ele não vai fazer isso. Então, só se for uma coisa extrema, como foi o segundo jogo contra o Botafogo aqui, que ele colocou só o Aníbal né, como primeiro volante. Necessidade de uma mudança drástica, assim. Porque eu acho, né, assim, a gente está discutindo aqui, porque eu acho que você não vai conseguir ter os 100% desses 4 jogadores de ataque o tempo todo se você mandá-los pressionar. Por exemplo, o Estevão, em alguns jogos, ele fez 3 piques seguidos, porque é automático. Você pega a bola, os caras do Palmeiras no ano passado pegavam a bola e procuravam o Estevão. O Estevão puxava contra-ataque, perdia, o Palmeiras recuperava, jogava no Estevão. No terceiro ataque, o Estevão dá, no quarto ele já não conseguia mais nem dar o ataque, nem fazer o ataque, nem dar o pique, né, com a bola nos pés, e nem fazer a recomposição. E aí você tem uma questão de sobreposições para você poder ajustar o equilíbrio. Nós não sabemos ainda o Facundo, como vai entrar nessa equipe, quando tiverem todos os jogadores. Eu acho que, por exemplo... Eu gosto muito do futebol dele, por isso que eu estou falando. Ele é bom jogador. Muito. Ele é bom jogador. Eu acho que aí quem sobra e quem deve ficar no banco, porque o Abel está dando sinais, é o Felipe. Sim, tá dando... E aí ele deve dar a liberdade pro Paulinho rodar ali na frente. Porque tem o Maurício também, né? Mas quem joga na esquerda e volta? E aí eu acho que o Maurício tem uma qualidade, acho que superior ao Felipe em relação à participação, eu acho, nesse breve período que o Felipe está devendo. Né? Criou-se uma expectativa muito grande, mas o Felipe ainda não conseguiu jogar. E eu acho que o Maurício tem essa versatilidade porque o Maurício você já viu ele jogando pelo lado direito, já viu ele jogando centralizado. Então um time sem Veiga ou com Veiga? Não, eu tô falando do ataque. Se você entendeu? Eu tô achando que eu acho que vai ser aqui Maurício, talvez. Acho que o Paulinho lá na frente. Paulinho na frente livre para poder jogar. O Estevão. O Palmeiras tem 2 meses para achar o 9. E aí depois você coloca 3 jogadores ali no meio campo. E aí depende do posicionamento. Você pode colocar um centralizado, o Veiga como um segundo aqui, fazendo essa função como um segundo jogador, e o Richard Rios. E você não precisa necessariamente colocar 2 aqui e 1 aqui. Você pode centralizar um e dividir as funções com os dois. Eu acho que pode 4-4-1. Eu acho que não tem... 4-3-3, né? Eu acho 4-4-1 para 4-3-3. Eu acho que não tem algo fixo. Quantas vezes a gente já viu o Abel não ter uma peça para determinada função e deslocar jogadores e fizeram bem aquelas funções? Por isso que eu acho que o Maurício trocando com o Paulinho... E tô citando ele para a gente ver o que a gente já viu, por exemplo, em outro momento do Zé Rafael. Sim. Tinha uma posição, foi para outra, teve que compensar em outra porque não tinha... Independentemente de ser um cara de ataque, o Zé foi baixando, né? Foi descendo ali na formação, na comparação com a posição original dele. Eu acho que o Paulinho, nesse primeiro momento, acho que tem menos de pensar em outra coisa para ele e mais de estar próximo ao gol, não necessariamente um 9, né? Que a gente fica naquela busca, o 9, o cara de 9. Mas vai ser o cara, isso, né? O Paulinho vai ser o cara de área fixa esperando a bola, que é o debate que a gente teve ontem de não ter um camisa 9, não ter essa figura do 9. Ele vai estar mais próximo do gol, ele circula e aí acho que é um pouco disso. Você que falou de 4-1-4-1. Sim. Talvez 4-1-4-1 não necessariamente esse um cara isolado esperando nem os outros se aproximarem. E não é a característica. Enquanto o Palmeiras não tiver esse 9, eu acho que a hipótese... A gente está falando de hipótese aqui, né? Então, Paulinho nem sequer foi a campo ainda. Exato. A gente está conversando uma hipótese que era daqui 2 meses. Eu quero saber, o Palmeiras é contratar um centroavante. O que vocês estão falando, é um plano B enquanto não tem um centroavante, ou vamos ver como é que tá para deixar para lá, quem sabe como é que fica, aquela coisa, quem sabe dá certo, e aí eu não tiver o centroavante, você pode ter, quem sabe, até um Paulinho próximo. Aí sim. É uma solução ou é uma solução para o que não tem ainda. Mas tem que continuar buscando o que tem, o que precisa. Sendo que a gente está debatendo um negócio no dia 30 de janeiro. O Paulinho pode voltar a jogar deve voltar a jogar só daqui a 2 meses, provavelmente ali, início de Brasileiro. Eu não sei se alguém vai surgir nesse meio tempo no Palmeiras com protagonismo. Muita gente queria o Maurício fora já ano passado, ele começou a render. Se o Felipe Anderson se recupera, se vai surgir um camisa 9 incontestável, a gente vai estar debatendo se o Paulinho joga mais aproximado com ele, como é que você muda a configuração dos outros. Tem muita coisa na mesa. O que eu acho é o seguinte, o Abel, depois de muito tempo, ele está recebendo peças que ele agora precisa entender onde ele encaixa.
no time, porque essas peças são incontestáveis. O Paulinho é um titular incontestável desse Palmeiras quando tiver à disposição. Antes a dinâmica era diferente. Antes ele perdia jogador e tinha que inventar como é que ele fazia uma limonada ali com 3 limões. Quem vou colocar no lugar do Scarpa porque não tem, vai surgir o menino. Quem eu vou puxar porque o Danilo foi embora, será que eu puxo o Zé? Eu puxo o Zé funciona. Então a dinâmica agora é invertida e é tranquila. Todo o papo aqui é muito bom pro Abel. Não tem uma questão, nossa, não sei o que eu vou fazer. Falta o 9, falta muito tempo, tá difícil, não tem no mercado. Se você parar para ver quanto você tem de grana para gastar para o jogador que você quer, é difícil encaixar, essa equação não fecha tanto. O Palmeiras vai ser mais caro. Palmeiras e Flamengo vão pagar mais caro. E um repertório diferente além do Estevão. Tudo bem, amigos do Sport Center? Um grande abraço a vocês, trazendo informações do Palmeiras, e vou começar pela apresentação de Paulinho, talvez por enquanto a grande contratação do Verdão para 2025. O jogador foi apresentado ontem na academia ao lado da presidente Leila Pereira. Paulinho ainda não tem condições de jogo. Vamos lembrar que em 4 de dezembro do ano passado, ainda como atleta do Galo, ele passou por uma cirurgia. Fez uma correção, uma fratura de estresse na tíbia da perna direita. Isso vinha incomodando ele nas partidas do Galo durante quase todo o ano de 2024. Já são 8 semanas de recuperação. O Abel Ferreira tem falado que conta com o Paulinho ou para o final de março ou para o começo de abril. O Paulinho, nesta apresentação, falou das conversas que teve com o Abel Ferreira antes mesmo da sua contratação, quando ainda era jogador da equipe mineira, e falou um pouquinho desta recuperação, como ela está, como está a sua expectativa de defender a camisa do Palmeiras nas próximas semanas. Vamos acompanhar. Já conversei com o Abel, né? Antes mesmo da gente oficializar tudo, a gente já tinha conversado, ele me ligou, né? Demonstrou toda a sua confiança, né, no meu futebol, que queria contar comigo, né? E eu com certeza fiquei muito feliz, né? Porque, querendo ou não, é um reconhecimento, né, de um grande treinador, né, que está num grande clube, que construiu uma história aqui maravilhosa. E eu quero fazer parte disso, estou aqui para isso, né? E me sinto muito honrado, muito feliz de estar fazendo parte desse projeto do Palmeiras. Com certeza foi algo que me prejudicou muito no ano, mas já estou operado, né? Já estou muito melhor, hoje não sinto dor nenhuma, né? Só nesse primeiro momento, nessas primeiras 8 semanas, a gente teve que respeitar um processo de cicatrização do osso, né? Por a gente ter feito um enxerto. Mas essa semana eu fiz um exame onde me deu um aval para avançar significantemente na recuperação, e não tenho prazo, não tenho um prazo específico para jogar, mas avançou muito a recuperação, né, e acredito que em breve eu já vou estar no campo. Tá então o Paulinho, novo reforço do Palmeiras. Por falar em reforço, quem ainda pode ser um reforço mesmo já sendo uma figura bem conhecida da torcida é o Rony. Por quê? Não deu certo a transferência do Rony para o Al Rayyan do Catar. Tudo por uma questão de tempo, de prazo. O Palmeiras enviou a documentação na quarta-feira, demorou para chegar a passagem. Quando chegou não haveria tempo hábil para ele realizar exames médicos, já que a janela de transferências no Catar acaba nesta sexta-feira. Resumindo, é a segunda negociação do Rony que não dá certo. Teve aquela com o Fluminense, que ele acabou não se acertando em relação a valores financeiros, e agora teve essa com o Al Rayyan. Rony continua no elenco, não sabemos se será ou não aproveitado pelo Abel. O Abel deu uma entrevista no começo da temporada dizendo que o Rony era jogador do Palmeiras, mas por enquanto ele não atuou sequer um minuto nesta temporada. Ele vai aguardar ou uma chance com o Abel ou a possibilidade de aparecer outro time interessado. É isso, volto com vocês, lembrando que o Palmeiras joga domingo às 18h30 em Campinas. O que o Abel já viu do Paulinho, o que o Paulinho falou pro Abel, mas eu não descartaria o Abel em primeiro momento querendo o Paulinho um pouco mais fixo em alguma posição. Ou aberto pelo lado do campo, ou como o Rony jogou, mais... o Rony fez a função, o Rony fica fixo, o Rony se movimenta. Mas o Rony é outro tipo de jogador. O Rony entrava muito para empurrar o jogador, os adversários para trás. Então, como o time às vezes lançava a bola, o Rony era ótimo para isso, porque o Rony corria muito, então ele dava uma opção de ser lançado. Paulinho acho que é outro tipo de jogador, gosta de bola mais no pé. Será que o Abel não pode repensar um pouco isso? Pode, eu não descartaria, em relação ao que eu vi até agora. É Paulinho e Estevão. Eu acho que vale o sacrifício, entre aspas. Nesse período todo glorioso do Palmeiras, o Palmeiras teve um centroavante de ofício.
Luiz Adriano. Fora ele, não teve centroavante. Daverson, não é? Flaco. Era, mas não era, era o mal amado. Não era titular, né? Não era titular, né? Ele eventualmente entrava. O Palmeiras se virou com vários outros jogadores, desde o Gabriel Jesus, inclusive. E a vida continuou. E ninguém falava disso. Começou a falar quando perdeu um campeonato, porque não pôs a bola na casinha. É que eu acho Aí todo mundo lembrou. Hendrick, que não é o centroavante. Então. Mas não é, pode ser. É meio Paulinho. Mas que o não Hendrick pode também... ser, que não é. Será? Essa é a melhor música que tem, é essa. Não é o Desculpe, Mari. Isso daí é demais, essa música é demais. Voltando ao Paulinho do Atlético, eu acho que também, eu concordo com o Prats, no Atlético ele tinha essa liberdade maior, mas muitas vezes também pela necessidade do Atlético, né? O Atlético, ele ficou muito ausente da figura desse jogador que circulava por trás do centroavante. O Palmeiras oferece muito mais isso, né? Ele tem na figura do Maurício, do Veiga, o Felipe Anderson também, por vezes, tentou ser esse jogador, mas muito mais deslocado para a esquerda. Mas eu acho um desperdício você fixar o Paulinho. Sim, eu acho que ele pode te oferecer muito, mas ele dando uns passinhos para trás, ele também contribui demais. Tanto que ele fala, né? Não necessariamente na figura desse 9 centroavante. Eu acho que com liberdade ele pode oferecer muito ao Palmeiras. Eu acho que o Abel ele vai tentar essa adaptação, mas de fato, a gente não vê muitos jogadores do Palmeiras ocupando outros espaços. É quase todo mundo ali numa área delimitada. Mas o Paulinho é um super reforço. A gente tem uma tela, viu, professor? É com a movimentação do Paulinho, é isso? Números do Paulinho nos últimos anos, então vamos lá. E aí você já fala, professor Celso, que eu te interrompi. Chega para resolver o ataque, gols de Paulinho desde o retorno ao Brasil, comparando com artilheiros do Palmeiras no período. Em 2023, o Paulinho fez 31 gols e o artilheiro do Palmeiras fez 18, é isso? Foi o Rafael Veiga, né? É isso, né? Não estou lendo errado. E também não é centroavante. E em 2024, o Paulinho fez 19. Olha lá quem fez 22. Fala para mim, Abel, quem fez 22. Fala. Flaco Lopes. Pronto. Mas tem muito estadual aí, né? Você quer dizer o quê? Que foi bem? Você está vendo jogar Flaco Lopes junto com o Paulinho e com o Estevão, é isso? Não, só o Flaco Lopes e Paulinho, só se o Paulinho jogar pelo lado do campo. Só se for ponto. Aí se o Abel quiser o jogador regular para um lado e esquerdo para o outro lado. O Paulinho não pode ser centroavante fixo. O Paulinho não pode ser ponto. O Paulinho vai jogar onde? No gol? Não. Acho que no Palmeiras atual, o Paulinho, se pudesse jogar amanhã, seria o camisa 9. Não como o Lopes, um outro tipo de jogador. A não ser que o Abel esteja vendo no lado esquerdo alguém que ele queira que seja um ponto, um jogador mais aberto pelo lado do campo. Mas acho que o Paulinho, em primeiro momento, chega para ser um camisa 9. Não só de área, mas camisa 9. Falei, professor. Eu acho que o Abel é inteligente o suficiente. Não eu, né? O Ferreira. O Ferreira, você também é muito inteligente. Opa, obrigado. Mas o Ferreira, ele é suficientemente inteligente para abrir mão dessa idiosincrasia. Muito bonita essa palavra. Cada um no seu quadrado. Belo jogador. Esse jogador atua em qual posição? O ídio, também conhecido como ídio. Idiosincrasia. Então como é que é? O Abel é inteligente para não cair nessa... Para abrir mão dessa coisa de que tem que ter cada um no seu quadrado, tem que ter um demarcando o território. Se as coisas correrem bem, não tem por que ele não tentar, não deixar o Paulinho com um pouco mais de liberdade. É um jogador de característica diferente. Eu tô com a Mari. No caso do Rony, quando você colocou ele para fazer aquela função, você potencializou o Rony. Se você pegar o Paulinho e querer transformar numa coisa que ele não faz, você vai perder o melhor que você tem do Paulinho. E acho que se o Abel aprovou a contratação, ele sabe de tudo isso que a gente está falando aqui. Eu confio nesse feeling do Abel de conseguir coisas. Nothing more than essa música é muito boa. Morris Albert. É uma nota para a música aparecer. Eu gostava desse feeling. O Abel terá esse feeling. Que na época que eu dava aula de inglês, às vezes o aluno falava uma palavra, eu soltava uma música. Os alunos gostavam. Uma nota. Você falou feeling, já veio na minha cabeça. Isso aí, Silvio Santos tinha um quadro que era Cante a Música para a Palavra. Cante a música para a palavra medo. Você estava falando, nós estamos falando de posicionamento, onde pode, onde não pode. Paulinho não é um centroavante fixo, mas pode jogar como 9, ele mesmo falou ali, etc. e tal. Eu me lembrei de um jogador.
guardadas as proporções... E lá vem. Calma. Dos tempos modernos. Calma que eu vou dar um toque no site. Esse Espero jogador... que eu vou falar com o pessoal do site. Calma. Vai dar corte? Não vai dar corte. Claro já deu. Não vai? Então não vou ouvir. Esse jogador que eu vou falar... Eu ouvi o que você vai falar. Ele é muito mais que o Paulinho. O Paulinho é muito bom, mas esse cara jogou muito mais que o Paulinho. Mas lembra alguma coisa? Não. Eu quero perguntar para vocês se a movimentação que ele fazia no Barcelona, se pode ser o que o Paulinho pode fazer, o mesmo tipo de movimentação. O Luís Soares. Pode ser isso que vocês estão pensando? Ou não? Se o Palmeiras corresponder como correspondia o Barcelona, pode. Não, tô falando... O problema é o entorno. Tô falando sério. Movimentação. Ele não era um cara que ficava fixo. É isso. Né? Mas o Luís era mais Soares diária. É diária. É mais diária. Aí sai, vem buscar jogo, tabela. Quando jogava lá, no Grêmio o MSN. Assim no Grêmio também, não é verdade? Tanto que no Grêmio ele fazia gols e dava assistências. Sim. Vem, abre, joga, troca, passes, tarará. Esse tipo de movimentação, guardadas as proporções, que é muito mais jogador. Sim. Pode ser isso? Sim. Pode ser, Mari. Se o Abel entende que não precisa ninguém fixar dentro da área, pode ser. Então, assim, o Paulinho ele vai sair para alguém entrar ou ele vai só vir buscar a bola e circular e servir outros jogadores? Aí sim. Eu acho que sim. A questão é muito simples. Todo centroavante é atacante, mas nem todo atacante é necessariamente centroavante. Você não vê no time do Palmeiras espaço sem estar ocupado. Você não vê. Os jogadores eles podem se movimentar, mas o espaço vai estar ocupado. Porque então o Estevão, se não vai atacar o espaço, né? Se o Estevão, quando o Palmeiras tem a bola muito próximo da área, vai se movimentar, o Rafael Veiga vai para o lugar dele e assim por diante. Você não vê o time do Palmeiras sem espaço ocupado. Então, acho que isso é muito do que o Abel pode usar com o Paulinho. Se alguém fizer... Você assustou, achou que eu ia falar um absurdo? A Mari concordou, ainda deu o exemplo do Grêmio, do Luizito Soares no Grêmio. Não estou comparando o Paulinho com o Luizito. A Mari é muito educada, né? Você não é? Não é isso, mas eu entendo claramente, claro. O Paulinho é um jogador de movimentação. Eu acho que a dúvida que fica em primeiro momento, contratação é muito boa. Né? Agora, a dúvida que fica é nessa situação de um treinador que talvez goste de jogadores que fiquem em espaços mais delimitados, e o Paulinho gosta de uma liberdade, ou talvez esteja acostumado a jogar com mais liberdade, menos a situação de se posicionar muito em um lugar para receber a bola, para carregar a bola, mas isso é uma questão de conversar. E estou com o professor, eu acho que um treinador com a capacidade do Abel vai saber tirar o melhor que o Paulinho pode oferecer ao Palmeiras. O barulho começa quando a bola começa a passar ali. E aí? E ninguém empurra. Não aparece alguém para fazer a função de centroavante. Não finalizou no gol. Eu não sou um radical do centroavantismo. Não? Mas alguém tem que fazer o que faz o centroavante. Então, eu vou te citar um nome que já fez muito isso. Mas o futebol é uma coisa tão, às vezes, eu não sei nem qual é a palavra, se é ingrata, injusta, ou que às vezes o jogador tem uma fase que cai o futebol dele, o torcedor não quer mais saber dele. Apesar de tudo que o Rony fez no Palmeiras, tem muito palmeirense que estava dando graças a Deus. Ai, ainda bem que ele vai embora. Não tá aguentando mais. Não aguentamos mais. Que é isso, que é aquilo. É o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Fala de novo, que eu não entendi. O maior artilheiro do Palmeiras na história na Libertadores. Rony cansou de levantar a taça, cansou de fazer gol, cansou de jogar bem. Mas eu concordo, entendo que realmente na última temporada ele caiu o rendimento dele, ele foi pro banco, ele andou perdendo gols. Tudo isso é verdade, eu entendo. Mas é pra tudo isso? Ainda bem que foi embora! Não sei. Mas ele não foi embora mais, porque não deu tempo. Aí disse que não vai mais pro Catar. E aí, volta pro Palmeiras? E agora? Tem clima? Ainda estou aqui. O melhor momento dele passou. E o próprio histórico do Rony mostra que aquele melhor momento foi meio excepcional no todo da carreira dele. Eu acho que o palmeirense pensa muito nisso. Peraí. Desculpe. Ele fez história também no Atlético Paranaense. Mas numa função... Então não foi só um momento, não. O título na Copa do Brasil no Beira-Rio, foi dele. Uma função totalmente Marcelo Cirino, no gol dele. Sul-Americana também, não? Também. Era um jogador aberto, de escape. Sim. Agora, eu acho que o Rony de hoje não entrega nenhuma dessas duas coisas que vocês estão falando Nem aí. Ponta, nem centroavante, como diz o outro. Não. Quem viu o Rony na última temporada sabe, acho que o próprio Rony tem noção disso, né? Então ninguém nega. Você não pode recuperar, professor? A gente estava falando que o Gabi... Eu acho que não tem clima, né? Não tem clima do Palmeiras com ele. Entendi. Talvez dele com o Palmeiras. Eu acho que é o tipo de mudança de ares. Mas ele pode ser útil em outro clube? Sem dúvida. Isso que sem dúvida. Ele joga no Santos, por exemplo.
E no Flu? O Flu queria. Joga no Flu também. O Flu queria. Também. O Mano não quer um jogador como o Rony? Acho que sim, tem mercado. Não significa que ele acabou pro futebol. Eu acho que ele acabou pro Palmeiras e o Palmeiras acabou para ele. Professor Celso, Ronielson da Silva Barbosa. Grande Ronielson. Nascido 11 de maio de 95, ou seja, tem 29 anos e vai fazer 30. Não tem bola para jogar ainda? Tem. Mas eu entendi. Brincadeiras à parte, talvez ele não tenha mais clima no Palmeiras mesmo. O torcedor perdeu paciência com o momento ruim dele e de repente, para ele, seja bom uma mudança de área. Não é verdade, Mari? É isso. Eu não acho que necessariamente o Palmeiras acabou para ele. Acho que diferente do que a gente viu a relação desgastar de Gabriel com o Flamengo, até por parte do jogador, parte do clube, eu não vi isso acontecer do lado do Rony. O Palmeiras acabar para o Rony. Mas até por declarações da Leila, colocando ele à disposição no mercado, até a gente acompanhando o Abel, buscando outras alternativas que não passam pelo Rony, de fato, no Palmeiras é difícil, né? A gente tentar entender ali ou observar a vida do Rony continuando sem dessa opção. E é uma pena, de fato, porque o jogador tem mercado, ele tem ainda, obviamente, muito a oferecer, mas parece que o Palmeiras não vê assim mais, né? Bom, tá aí então para você, né, esses comentários aí. Os vídeos de ontem eu fiquei um pouco surpreso negativamente, tá? Com algumas situações, com alguns resultados aí. Fiquei um pouco surpreso, por isso que eu tô falando um pouco menos hoje aqui. Mas, de qualquer forma, convido você a comentar aqui essa opinião aí do Zé Elias e tal, dos demais comentaristas aí sobre o Paulinho. Onde será que ele vai jogar aí nesse time do Palmeiras aí? Como será que o Abel Ferreira vai encaixá-lo? Será que ele vai resolver os problemas do Verdão? Deixa aqui a sua opinião. Será que ele vai resolver os problemas do ataque do Palmeiras? Já tem um vídeo pintando aí, ó. Depois de comentar, clica no bicho. Antes que a minha voz vá pro saco. Avante palestra. Tô indo nessa, hein?